Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast da Estúdio e hoje nós temos uma convidada especial, a doutora Aline Costa. Ela é neuropediatra. Eu vou pedir que ela se apresente, fale um pouquinho mais dela e da trajetória dela, assim, essa paixão que ela já disse que tem, não só pela neuropediatria, mas principalmente pelo tema que a gente vai discutir hoje, que é a questão de dificuldades de aprendizagem. A gente entender um pouquinho mais, né? O que significa isso, quando que a mãe tem que ter esse alerta, né? Mas primeiro agradecer a doutora Aline por ter aceito esse convite, estar aqui com a gente hoje, e pedir que você se apresente, doutora. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Vou começar já pela paixão pela neurologia infantil e pelas dificuldades de aprendizagem, porque isso vem desde minha infância, né? Então, eu sou filha de professores, a minha mãe é da educação especial, eu tenho tios também, primos, né, que trabalham na APAE, todo mundo é voltado para a educação especial na família, então não teria como ser muito diferente. Exatamente. E os meus pais gostam muito da área de educação, se dedicam bastante, e eu acho que por isso que surgiu tudo isso. E quando eu já era criança, eu amava cérebro, era assim, uma coisa muito louca. Eu lembro que um documentário que eu assisti era um sobre Rasmussen, que é uma doença que tem bastante convulsões. E nesse documentário ele mostrava o cérebro, como que o cérebro funcionava. E não são documentários que uma criança costuma assistir, já é diferente aí. Exatamente. E assim eu fiquei, nossa, que coisa impressionante, tem que fazer isso. Por fim, cresci e queria mexer com algo assim de cérebro, mas eu não sabia muito bem o que eu poderia fazer com aquilo, né? Pensei em direito, para essa área criminal, na parte de mente. Aí eu comecei em enfermagem. Depois eu tive contato com o hospital psiquiátrico. Eu pensei, será que é psiquiatria? Mas não era bem aquilo. Até que passei em medicina na Uningá. E lá eu descobri a neurologia infantil, a neurologia geral, na verdade, né? Eu falei, nossa, que incrível! Tô no caminho. Sim, eu falei assim, gente, é maravilhoso isso. A anatomia, a neurofisiologia, eu achei tudo aquilo muito incrível, né? E aí eu passei pela pediatria. De cara eu não gostei tanto da pediatria, mas aí eu comecei a ter um jeito com as crianças gostavam de mim, até que eu gostei das crianças também. Mas isso é muito engraçado que você está falando, porque às vezes a gente conhece, tem muitos amigos que passam por esse processo na faculdade de medicina, internato e escolher a residência. A dificuldade às vezes da criança é, às vezes, não ter tanto na família quando você era pequeno e não saber lidar, e daí ou lidar com algo que te causa um pouco de estranheza no sentido, eu não tenho domínio daquilo, será que estou fazendo certo? Porque a criança não é um adulto miniatura, né? Exatamente. Então tem todo um processo aí. E daí quando a gente tem um feeling mesmo e uma habilidade, vai lindo para esse caminho. E como eu pensava muito na neurologia, eu pensava fazer neurologia geral, né? Neurologia adulto. Então eu não ligava muito pra pediatria, mas todo mundo achava que eu ia fazer pediatria. Eu falava, não, gente, não quero pediatria, eu quero neurologia. Aí uma professora minha na pediatria falou, nossa, por que você não faz neurologia infantil? Olha, isso é bem legal, porque deve juntar tudo que eu já gosto desde a minha infância e estou relutando. Estou relutando aqui, realmente, eu gosto das crianças, né? E aí que eu decidi pela neurologia infantil, já bem no comecinho da faculdade mesmo. Mas é bom, porque o olhar daí já começa a estar sempre voltado para isso. E tudo que você vai fazer ali, você tenta enxergar isso e como vai ser esse processo. Né? Exatamente, por isso que é tão importante ter a mente aberta também quando vai fazer a faculdade, né? Com certeza. Se a gente vai muito fechadinho assim, não teria oportunidade de conhecer a pediatria. E é engraçado, a gente até, né, jogando um pouco de um bate-bola diferente aqui, mas bem isso, a gente, de novo, às vezes a gente acha que tem uma habilidade para alguma coisa e aquela habilidade foi algo que foi construído na nossa cabeça, mas não foi sentido, então eu quero levar à frente e de repente quando você se depara na prática, você tem que desconstruir algo e ver que tem uma coisa que você pode se apaixonar e que vai te dar muito bem, né? Exatamente. Então eu fiz a medicina na Uningá, né? Depois eu fiz pediatria pelo Hospital Universitário de Maringá. E por fim eu fiz, assim, foi também algo muito divino, muito de Deus, que eu foquei no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, porque lá tinham profissionais que eu admirava demais, tinha a parte da genética, que eu também admiro muito de Porto Alegre. Tem a doutora Lígia Weiler, que assim, nossa, é um grande nome, assim, na parte de dificuldade de aprendizagem. E vários outros chefes que eu adoro, a doutora Michelle Becker na parte de neuromuscular, a doutora Josiane em AVC, o Rudimar na parte ali de autismo. Então eram nomes assim, grandiosos. Muito pesados. Sim, exatamente. Eu fui pra lá por causa deles. E aí eu amei, me apaixonei pelo hospital e me apaixonei ainda mais pela neurologia. Foi fácil me apaixonar pela neurologia lá. E hoje a gente agradece assim, a oportunidade que Maringá
tem excelentes profissionais e agora agregamos mais uma excelente profissional aqui na cidade, né? Para ajudar as nossas crianças. Eu acho que até essa sua fala é interessante no sentido assim, grandes nomes, mas cada um com uma especialidade diferente, só que todos voltados dentro da neurologia a descobrir e desvendar o que é necessário para aquela criança. Porque às vezes a mãe vai no neurologista que ele, infelizmente, às vezes peca em alguma investigação, para no meio do caminho e aquilo que você falou, genética. Gente, eu não descobri nada aqui, então vamos lá, meu amigo geneticista, pode ser que o que eu não achei aqui, mas tem algo diferente, esse geneticista vai enxergar, né? Com certeza. Então essa troca entre os profissionais e esse conhecimento é muito importante, né? Com certeza. E aqui em Maringá também eu tive ótimos chefes na neurologia infantil, que é a doutora Ana Gabriela, a doutora Esmeraldo, né? Então foram assim pessoas que só reafirmaram o que eu já queria fazer. E agora firme e forte aqui com a gente para trocar uma ideia sobre dificuldade de aprendizagem. E quando é que essa mãe tem que parar e falar assim, eu acho que o meu filho tem alguma dificuldade de aprendizagem, ou vem a escola que dá esse primeiro reforço, às vezes a escola que fala para essa mãe, daí ela não percebeu e a mãe que depois vai tomar frente e procurar investigar sobre isso, como que é? Gosto muito de valorizar a intuição materna, né? Porque a intuição é algo que a gente tem explicado pela neurociência, né? O nosso cérebro ele consegue identificar padrões. E a mãe tem um instinto muito grande. Então, se a mãe acha que tem um problema, a possibilidade de ter um problema é muito alta, né? Então, sempre que acha que tem um problema, acho que deve procurar um profissional. E temos que valorizar a pediatria. Então, procura primeiro o pediatra, se está meio que na dúvida, né? Porque o pediatra, ele consegue te nortear. As escolas, então, percebeu uma dificuldade, aquela criança que não está aprendendo a ler, que não está aprendendo a escrever, que tem algum atraso da fala. A fala é muito importante para a aprendizagem, porque ela é um pré-requisito, assim, essencial para a aprendizagem. Não que quem não fale não aprenda, né? Mas, assim, a parte de fonema e tudo mais, a gente mexe com as estruturas do cérebro que são ali para a aprendizagem, muito mais fácil aprender. Criança que não... sabe que criancinha lá no prezinho que não sabe cantar direito, que não gosta de rimas, já tem que os professores ficarem um pouco atentos. Se a gente vai fechar um diagnóstico já na hora? Provavelmente não, mas são crianças que a gente vai prestar mais atenção ali no desenvolvimento delas. Ali na primeira infância, ali no ensino fundamental. Se a criança, por exemplo, não consegue fazer a matemática que os outros estão fazendo, tem que ficar contando muito no dedo lá no final da primeira fase do ensino fundamental, isso também é algo que chama atenção, que não reconhece letras, que não diferencia letras de números, né? E a família também deve se atentar se a criança tem dificuldades com outras atividades diárias, né? Por exemplo, uma criança que demorou muito para se limpar, será que não é algum motores, transtorno? Coordenação motora fina, né? Exatamente. Um pacote nas coisas. E diferenciar um pouco assim, porque a gente tem a dislexia, a gente tem o TDAH, mas eles podem causar, pode ser, né, associado a essas dificuldades também de aprendizagem, né? Sim, exatamente. Então, existe uma diferença, né, entre a dificuldade e o transtorno de aprendizagem. Então, dificuldade, qualquer um de nós pode ter dificuldade de aprendizagem. É só estudar um pouquinho mais, ou de repente, sei lá, fazer umas aulas de reforço, né? Ou ir na psicopedagoga mesmo, e isso vai se resolver. Então, é algo pontual, uma parte da matéria, ou uma matéria específica, né? E isso não perdura, porque a gente faz a intervenção e melhorou. Vai melhorar. Já o transtorno de aprendizagem é algo mais ou um transtorno do neurodesenvolvimento, como é o caso do TDAH, né? Um transtorno do déficit intelectual, né? Esses, assim, não vamos conseguir resolver, eles não são exatamente dificuldades, não são transtornos de aprendizagem, né? Mas os transtornos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, a gente vai fazer a intervenção ali por 6 meses, pelo menos, né? E é importante que a criança tenha pelo menos 2 anos de estudos, né, formais. Então, a gente consegue diagnosticar a partir dos 8 anos, que a gente tem que dar a oportunidade dessa criança falar. De ela experimentar tudo aquilo que é novo, exatamente, né? E aí a gente começa a investigar a partir daí o transtorno. Se não resolveu dentro desses 6 meses, aí a gente fala, então é um transtorno. E tem que ser psicopedagogo. Não adianta ser aula de reforço, porque daí você está repetindo a metodologia. A abordagem é diferente, né? E até interessante isso que você comentou, assim, da criança ter uma vivência, uma experiência, né, nesse ambiente escolar, com aproximadamente uns 2 anos de experiência, como você disse. Por quê? Ainda mais hoje, que a gente passou por um período que a gente fala que bom que está longe, mas ele ainda está muito marcante com a questão da pandemia, Sim. que teve muitas restrições, né? E aí a gente tem crianças que demoram muito para começar a ir para a escola ou conviver com outras crianças, ter experiências motoras diferentes, experiências de vivências mesmo, que às vezes em casa, por mais protegido que seja, que você dê atividade, você brinca, você tem uma limitação frente àquilo.
Chega uma hora que o pai e a mãe dentro de casa fizeram tudo que tinha que fazer, com os irmãos fizeram tudo que tinha que fazer, e a escola ou os outros ambientes de relações, né, mais amplas, sociais, ou de aproveitar um parque diferente, uma vivência diferente, não teve. Então, na hora que vai na escola, já de início, pode ser que essa criança tenha essa dificuldade em função disso, mas se ali, é o que você falou, eu dou um tempo para ela aprender, né, a experimentar, a colocar algumas potencialidades que às vezes estavam meio quietinhas ali, para ver se vai estar tudo bem. Aí sim é que eu vou colocar... tem que ter uma metodologia, porque exatamente. Às vezes a metodologia da escola não é a metodologia que aquela criança vai aprender. E o em casa é muito importante, porque a gente tem, por exemplo, ansiedade, né? A gente tem, às vezes, um ambiente de muita vulnerabilidade, tudo isso vai atrapalhar a aprendizagem, né? E outra coisa, a gente tem crianças que são muito protegidas. Então, a criança, ela precisa aprender a errar, ela precisa aprender a se machucar, a se frustrar, e tudo isso é importante lá na hora. Ajudar em casa também, então eu sempre falo para os pacientes, para os pais dos pacientes, né? Pede para ir lá escolher feijão quando é pequenininho, porque é o movimento da pinça aqui, escolher assim, padrões, inclusive o fato de a criança não conseguir diferenciar padrões é um sinal de alerta também para transtornos, né, de aprendizagem. Passar um paninho nos móveis, olha esse movimento, ajudar na cozinha, ajuda a esperar, ajuda a movimentar também, né, a motricidade. E a criança brincar, porque como que eu vou saber escrever, sendo que eu não sei que se eu pular um pouquinho mais pro lado eu vou cair? Tem que ter uma noção de espaço, e isso é por meio do brincar, então criança tem que brincar. E o brincar que a gente fala, não necessariamente você tem que ter brinquedos importados, lúdicos diferentes, um profissional tão especializado. É aquela vivência assim, experimentar coisa diferente, como a gente fazia antigamente. Então assim, a criança abriu uma porta do armário, jogar todo o Tupperware no chão. É ótimo. Né? Que bom, daí põe uma colher dentro, fecha com aquela tampa, tenta tirar, põe de volta, guarda na gaveta. É isso, experimentar coisas que tá na rotina deles e que às vezes a gente sente hoje com o ambiente mais organizado. Não pode sentar no chão. Né? Ai, não pode fazer bagunça, não pode sujar a mão de comidinha. E são coisas que a gente precisa para uma construção de uma criança, né? A gente tem muitos exemplos assim, como você disse, as psicomotricistas relatam muito isso, né? A gente recebe crianças aqui onde vem com uma queixa, ele tem um atraso no desenvolvimento. Sim, mas não, é como você diz, não é um transtorno, é um atraso em função do ambiente que super protegeu, que não fez aquela criança experimentar e vivenciar certas coisas que vão construir todas as habilidades dela. E o motor está muito atrelado ao cognitivo, né? Exatamente. E é importante que a gente explore a criatividade da criança. Então, às vezes, brinquedos mais simples, que ela possa inventar a partir daquilo. Poxa, uma caixa de papelão vira um castelo facilmente nas mãos das crianças, né? Ele está ensinando ela a montar algo, está estimulando a criatividade dessa criança, né? E hoje em dia também é comum que a criança tenha muito brinquedo. Aí tem tanto brinquedo que ela não consegue focar, porque toda hora ela quer mudar um pouquinho de brinquedo. Ela não experimenta, exatamente. Né? E a gente às vezes até orienta pra mãe, fala, vamos fazer assim, vamos fazer a caixa da semana. Deixa uns 10 brinquedos ali e faz ele tentar brincar com aqueles 10. Ele troca um, ele pega outro. Aí assim, o mesmo brinquedo que é de encaixar, ele vai fazer um em cima do outro, ele vai bater um no outro. É o que você falou, a criatividade. Senão a gente fica uma criança que ela mexeu com, ela joga. Porque ela fica sempre buscando algo novo e diferente, ela não para prestar atenção. Exatamente. Né? E aprendizado é você também treinar esse processo de atenção e de concentração. Sim, com certeza. E também é importante que a gente respeite o temperamento da criança, né? O jeito da criança, porque às vezes vem, tudo é TDAH. Mas não é, porque talvez a gente não esteja respeitando o temperamento. Existem critérios diagnósticos, né? Então não é só olhar e a criança é agitada. Assim, talvez ela seja só agitada mesmo, né? Existe um prejuízo, né, com relação a isso. E quando eu falo prejuízo, todo mundo pensa no TDAH, por exemplo, né? Pensa em prejuízo acadêmico, né? Mas às vezes o prejuízo não é só acadêmico, pode ser social. Então, às vezes os TDAH chegam falando assim, que ninguém quer ser meu amigo, porque eu falo demais. Eu paro quieto. As pessoas me acham chato, e isso causa uma angústia, isso é um prejuízo. E às vezes nem isso, esses dias eu peguei uma criança, coitadinho, tão querido, que aí o pai falou que não, o social é ótimo, todo mundo adora ele, na escola também é excelente. Eu falei assim, mas então, será que não tem nenhum prejuízo? Aí ele interrompeu a conversa e falou assim, tia, tem sim, porque eu vou deitar e minha cabeça tá assim a mil, toda hora, parece que não para a minha cabeça. Que bonitinho, isso já ele é bem pequenininho, ó. E assim, isso já era um prejuízo, sim, realmente. Porque é uma ansiedade que para uma criança a gente acaba relevando, né? A gente foca muito nessa ansiedade em adulto.
né, em adolescente e não entende que essa criança pode vir a ter isso também. Né? Exatamente. Mas é engraçado isso que você falou essa semana conversando com uma amiga, aí ela falou assim, gente, bem nessa linha, tudo é TDAH. Claro que a gente, como você falou, existem critérios diagnósticos, existem avaliações, enfim, o profissional que vai fazer isso com calma. Mas aí ela descrevendo assim, o filho da amiga, a amiga falou, não, ele só pode ter TDAH, ele corre isso, ela falou assim, sabe quando você para e pensa assim, tá, eu tive 3 meninos, foi igualzinho. É um menino brincando, é uma criança brincando. É que a gente, hoje, com esse ambiente que a gente quer super protegido, mais calmo, ou tudo com organização, regra temporário, para não sair da rotina aquela mãe, aquele pai que precisa trabalhar, eu também idealizo um filho que vai seguir aquelas regras, né? Que vai fazer tudo certo. E às vezes não, ele precisa disso, porque ele está conhecendo esse mundo, né? E ter este cuidado, é um bom profissional que vai saber avaliar, né, com os critérios adequados, com perguntas que você manda para a escola, instrumentos que vão ajudar para daí sim eu falar, é TDAH, é dislexia, são questões ligadas à dificuldade de aprendizagem. Este é o cuidado, a gente não generalizar e procurar um profissional que vai fazer essa avaliação corretamente. E na verdade, geralmente, né, quando a gente fala de transtorno de aprendizagem, dificuldade de aprendizagem, não é apenas um profissional, né? Então não adianta o médico querer pegar para si o problema, tem que conversar, são psicopedagogos, fono, psicólogos também e os professores que têm um papel central ali. Então, o transtorno de aprendizagem não tem como dar diagnóstico sozinho. Isso que você falou é muito importante, porque às vezes, e a gente entende, o médico ele tem um papel supremo em muitas situações, mas sozinho vocês têm um recorte. Né? Então, esse recorte às vezes te dá um viés que não é o suficiente ou te causa uma má impressão, ou a mãe vem com uma queixa tão acentuada que às vezes a queixa de percepção dela, né, e não necessariamente uma realidade, porque às vezes uma mãe pode se incomodar mais com uma coisa do que a outra. Sim. Então, essa troca com professores, com equipe que possa vir atender a criança. E até o que você disse, eu encaminho para esses profissionais iniciarem uma avaliação, começarem uma intervenção, e aí vão te dar um feedback, você fala, não, é exatamente isso, não, olha que bom, eu só precisava de um empurrãozinho ali, as coisas estão caminhando, vai ficar livre dos terapeutas. E aqui a palavra-chave para os pais é paciência, porque às vezes eles até perguntam, mas vai ter um retorno em 4 meses, não tem que ser todos os meses? A gente precisa que os terapeutas trabalhem também para a gente começar a ter ali um resultado, né? Tanto que para transtorno são 6 meses de intervenção. Então não adianta a gente ficar olhando toda hora essa criança, né? E isso é importante pontuar para o pai, né? Porque a hora que você não vai achar assim, gente, eu vim aqui porque médico é como a gente espera, igual um remédio, tô com uma dor, deu um remédio, sarou. E muitas coisas, principalmente a gente pensando em atendimentos onde tem equipes multidisciplinares, enfim, é um processo, ele não é tão rápido, até mesmo para dar um diagnóstico, como você falou, né? Exatamente. E a gente também, numa consulta, a gente tem que avaliar o todo da criança, né? Então, por isso que é tão importante a multidisciplinaridade. Então, às vezes, vem transtorno de aprendizagem, mas é uma criança que não dorme, que ficou o dia inteiro no celular, aí chega à noite e não consegue dormir, não tem uma rotina em casa. Uma rotina organizada é muito importante para a cognição e para o desenvolvimento da criança. Então, não faz nada em casa, fica o dia inteiro ali deitado, dormindo, não estuda em casa. Isso eu acho que isso está muito comum. Eu acho que é muito raro qual paciente que tem dificuldade de aprendizagem perguntar como que é a rotina de estudos em casa? Não tem. É muito importante. Vai na escola e fala, o que eu fiz na escola acabou, chega em casa não tem. A gente tem que puxar mais para os pais também essa responsabilidade. A escola não é a única, né? Então a criança tem que chegar em casa e tem que revisar. Todo mundo tem que treinar, é que nem o jogador de futebol, né? Não vai pra campo sem treinar. Tem que fazer as tarefas, né? Isso, só que tá muito comum também não ter tarefa de casa. Mas aí, nesse caso, a gente tem um amigo que é a internet. Procura lá, atividades escolares de tal ano. E vai resolvendo ali com a criança, só para revisar realmente, né? E porque, de novo, entra naquelas expectativas. Como, claro, que todo pai tem boas expectativas diante do filho, mas a gente tem que observar essa rotina e essa realidade para ver assim, eu posso ter tantas expectativas diante de meu filho, por mais inteligência que ele possa vir a ter, na hora que ele vai prestar um vestibular para medicina, por exemplo, se ele não tem rotina de estudo que ele se aprende desde pequeno, como é que ele vai aguentar estudar 4 horas, 6 horas por dia para passar no vestibular, depois no concurso? Não consegue, porque não preparou aquele cérebro. Então, isso é importante desde cedo, né? Você preparar esse tempo de atenção, de concentração e de rotina como essa para daí futuramente conseguir fazer realmente com mais calma. Com certeza. E outra coisa muito importante, além da rotina, é a noção de hierarquia, de regras e limites, né? Então, em casa, a hierarquia é dos pais, eles são, né, os superiores ali e devem ser obedecidos. Eu quero uma criança robô? Não, a criança tem que questionar, mas existem formas de questionar e existe um limite para o questionamento. E na escola, né, a autoridade são os professores.
Então é comum também que a gente diz assim, e só não foi para a diretoria porque a professora é muito minha amiga. Não tem isso. Criança tem que aprender que existem consequências para os seus atos. Então, se fez coisa errada, vai ter que receber uma consequência, né? Por outro lado, se fez algo bom, também deve receber uma consequência boa, né? Isso, exatamente. Então, e é interessante assim, não é que a gente... eu acho que é interessante pontuar isso, porque a criança hoje, ele tem essas vivências de superproteção ou de alguém que não dê limite, mas depois quando esse pai e essa mãe não estiver ali para resolver esse problema, ele não vai ter maturidade emocional ou traquejo para dar conta daquilo. E aí volta para o consultório ou da neuro ou do psiquiatra, porque é um adolescente de 15, 16 anos que é super frustrado porque escutou um não, ou porque ele está vendo que tem amigos aprendendo e que tem tempo de concentração e ele não consegue aprender. Então a gente entra num outro ciclo, né? E crianças gostam das regras e dos limites. Claro que eles reclamam, né? É sempre a mãe chata, que ela adora uma mãe chata. Mas assim, você percebe que eles se sentem mais seguros quando as regras são claras e existem uns limites bem estabelecidos, apesar de eles falarem que todo mundo é chato, né? Mas, por exemplo, aquela professora que é mais exigente, geralmente são as professoras que eles mais gostam. É o que você falou, reclama, mas gosta. Lá no fundo é o que dá essa organização para eles. Isso que dá segurança, né? E agora você comentou um ponto importante, né? Que a gente vem falando, ouve-se muito falar sobre a questão das telas, né? Dos celulares. Então, assim, tem algumas regras em relação a Sociedade Internacional de Pediatria, enfim, de neuro, comentam sobre tempo de tela, enfim. Mas eu acho que tem um ponto, além do tempo de tela, existe hoje a questão, assim, do porquê do uso dessa tela, né? E vou te dar um exemplo, porque acabou chamando a atenção há um tempo atrás, a gente conheceu uma criança, ela tinha quase 8 anos de idade, ela nunca tinha colocado a mão no mouse, porque a mãe dela falava, não pode tela. Então, assim, entrou num lado super radical. Nós estamos num mundo super, né, adiantado em milhões de coisas, a gente tem que estar associado a isso, mas é diferente, assim, transformar a tela num pediatra da criança, numa babá, e tá ali. A tela é tudo, né? Chorou, dá, não consegue dormir, dá, não quer comer, dá, faz... Ou de um recurso que a gente entenda que, associado ao bom senso, futuramente vai ajudar. Então, hoje, o que você vê no consultório nessa relação do uso da tela, as consequências e a forma errada, né, de entender? Então, é porque é muito mais comum o excesso de telas do que a mãe radical. E aí acaba que eu sou bem radical dependendo do caso. Eu falo, tira, e aí depois a gente volta aos poucos. Ao invés de tirar aos poucos e voltar com tudo. A tela, ela veio para nos ajudar. O problema é que a gente está tornando a tela o nosso cérebro, a gente não está conseguindo pensar. Só que, como eu falo para os pacientes, o nosso cérebro já está formado, embora já tenha estudos mostrando prejuízo até em adultos, né? A criança é um cérebro em formação. Então, até hoje eu fui revisar novamente, né, os prejuízos da tela, e até tem alguns artigos que falam sobre alterações estruturais do cérebro pelo excesso de telas. Quando que a tela se torna um excesso? Isso é muito difícil de dizer. Por exemplo, aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Pediatria e a OMS também, ela recomenda 0 telas até os 2 anos de idade, né? E o consumo excessivo de telas a partir dessa idade associado à agitação, distração, redução da socialização, né? E vários outros prejuízos. E quando o que é um excesso? Afinal de contas, o excesso é quando eu já troquei a minha vida real pelas telas. Então, quando a tela passa a ter um papel central na minha vida. Então, às vezes, vou me alimentar em frente às telas, ou deixo de sair com os colegas porque eu estou em frente às telas. E o que é muito comum, atividade física, não quer mais ir para o karatê, porque está em frente às telas. Mas as telas também têm os seus benefícios. Por exemplo, tem jogos que estão relacionados à atenção, tem jogos que são mais pedagógicos. Também, né? Exatamente. Só que tem que ter um limite de tempo. Mesmo essas que são benéficas, se a gente extrapolar o tempo, já começamos a ter prejuízo porque a gente começou a colocar a tela como prioridade. Mas eu acho que o mote central é o que você falou, o momento que a tela substitui a vida real. Acho que esse é o ponto crucial desse raciocínio, porque a gente olhar para nós no passado. Eu assistia desenho animado todos os dias, mas era assim, você acordava, ligava uma televisão, assistia um pouquinho, e a criança mesmo fazia um movimento de querer parar de assistir o desenho e começar a brincar, e usar a criatividade, fazer um monte de coisa. E era diferente, porque tinha essa motivação interna para o brincar. Por mais que a televisão estivesse ali, você pudesse ligar e desligar quantas vezes você quisesse assistir o desenho animado, a criança não plantava no sofá e ficava para sempre. E hoje, a preocupação que se tem é que, é o que você disse, parece que não existe uma motivação para fazer algo a mais e que a tela é todo suficiente. O brincar não teve um papel
ao ponto de causar essa, né, o que a gente fala, essa motivação intrínseca para a criança querer deixar ali e fazer outra coisa? Eu lia muito mais antes das telas, né? E o celular, ele é portátil, então eu vou levando para todo lugar, né? Ele é prático. A TV, por que eu prefiro para uma criança? Primeiro, porque a gente ajuda a resolver conflitos, porque tem a briga pelo controle remoto, que eu acho muito importante. É rico já. Que é uma regra. A outra é que, quando a gente tinha aqueles desenhos, eles eram desenhos que tinham começo, meio e fim. Não era essa coisa maluca, agitada, que deixa a criança mais agitada, né? E eram coisas muito próximas à rotina de cada um, né? Isso. E eram muito imaginativas, assim, né? E em terceiro também, porque ajuda a criança a entender que as coisas têm tempo e que o tempo passa. Por quê? Você está lá assistindo, né, Bom Dia e Companhia, e aí, de repente, putz, vontade de fazer xixi. Vou ao banheiro, eu perdi, não vai voltar mais. E a nossa vida é desse jeito, se você perde algo, não vai voltar mais, né? Então isso é muito importante para a criança. No celular, no celular não, você nos streams também junto, não tenho mais isso, né? A gente pausa, a gente volta, então eu posso mexer no celular, aí, não presta atenção, então eu volto aqui lá no desenho, né? Então... Eu achei interessante esses dias no celular, na internet, vendo algumas escolas que agora proibiram os adolescentes de levar o celular, e eles filmando como mudou a rotina do recreio, da hora do intervalo. Que antes, assim, todo mundo ficava no celular conversando sentado. Aí mostrou assim, eles estavam cantando, usando instrumento musical, jogando coisas que não faziam mais nessa intensidade. E o que a tela também roubou da gente foi o tédio, né? O tédio é muito importante para o nosso cérebro. Por meio do tédio, a gente consegue refletir o que aconteceu no nosso dia, a gente dá tempo para criatividade, então eu vou ter que achar um jeito de sair do tédio. E o adolescente, às vezes, é um pouco mais fácil, né? De pensar em algo diferente, porque um puxa o outro. Mas quando são crianças menores, é o que você falou, esse cérebro está em formação, não que o do adolescente não esteja, mas da criança menor, o prejuízo, o impacto, você percebe muito mais fácil. Né? Sim, com certeza. Até tem alguns artigos mais recentes mostrando que a exposição a telas antes dos 2 anos de idade está associada a atraso do desenvolvimento mesmo. Por isso que as sociedades costumam dizer que 0 telas antes dos 2 anos de idade. E a gente percebe assim, a gente tem algumas crianças dentro do espectro e a gente vê que como é fácil de eles se apaixonarem pelo celular, né? E como às vezes para os pais vira uma ferramenta assim para acalmar a criança, ou porque está em público, ou porque vê que é o jeito de ele ficar bem. E o pai tem essa sensação, ele não está chorando, ele não está agitado, ele não está bravo, então assim, que bom, ele gostou daquilo, né? Porque essa criança sai desse mundo hoje que a incomoda e que ela ainda não se organizou ao ponto de entendê-lo tão bem, para um que é previsível no sentido assim, tá aqui, eu estou controlando a minha mão, eu abaixo o som a hora que eu quiser, eu mudo a hora que eu quiser, né? Eu não tenho frustrações também. E o que eu vejo também muito nas esperas de consultório são que os pais estão deixando de levar brinquedos para as crianças, né? Porque antes levavam mochilinha assim, de brinquedos e iam, né? E é cada vez mais comum soltar o celular ali para distrair. A criança precisa levar brinquedos, né? Vai para um caminho que seja longo, que vai esperar muito tempo, tem que levar brinquedo, leva lápis para colorir, mas e o conversar não é legal. Também. A gente vê muitas cenas de, não estou dizendo necessariamente no consultório, na sala de espera, mas assim, às vezes você vai em restaurantes, você vai em alguns lugares, um dia eu fiquei chocada pra ver meu marido assim, um casal do lado com 2 filhos, os 4 estavam com celulares, eles estavam almoçando. E daí assim, as crianças não conversam com os pais, né? E eu até entendo, às vezes a gente conversa com alguns pais e fala assim, eu não tenho habilidade, eu não sei. Dava aquela respirada e falava, então tá, mas é que você resolveu ter filho, agora você cria essa habilidade de algum lugar. Exatamente. Porque, infelizmente, gente, você é responsável por aquele ser. Sim. Né? E você vai ter que ter paciência para levar a passear, você vai ter paciência de brincar, de pôr no chão, de fazer sujeira na mão com comidinha na fase certa, de brincar com lápis, como você disse, de tentar fazer uma tarefa ou criar algo a mais. Porque não adianta, não é um robô, ele não vai fazer exatamente tudo que você quer no momento e no tempo que você quer. Eu acho assim, muito penoso para os nossos pais, para a nossa realidade, porque a gente tem assim, jornadas de trabalho muito longas, né? Ainda bem que Maringá é privilegiado com relação a transporte e trânsito, né? Mas imagina quem mora lá em São Paulo, vai sair de casa 5 horas da manhã, vai chegar em casa lá 10 horas da noite. Você não vê seu filho, né? Não vê o filho. Inclusive para terapias é muito importante, porque o certo não seria fazer terapia só aqui, teria que chegar em casa e também receber as orientações e dar sequência, né? Que a terapia também deveria acontecer em casa. Mas eu acho que assim, tem muitas coisas pra gente criar vários viés aí. Você trouxe um livro aqui que é uma dica que você quer dar pros pais, como é que é? Me conta aí.
Então, esse livro aqui, eu já dei dicas também para os adolescentes, né? Que se chama A Geração Ansiosa. Também falei sobre ele no meu Instagram, então ele é um livro muito bom, que fala sobre os impactos da tela para crianças e adolescentes. E aí ele vai mostrando, por meio de dados e pesquisas, né? Como que a gente aumentou a ansiedade em meninas, principalmente, né? A dependência de jogos dos meninos, depressão e vários outros quadros psiquiátricos, como que eles aumentaram ao longo até essa idealização, né, de algumas coisas assim. Tudo bem, sempre existiu gerações que gostam muito de uma coisa ou de outra, que alguma coisinha modinha em determinado momento aí passa, um corte de cabelo, enfim, isso é normal, sempre teve e não existia a internet. Agora isso é algo assim, que meio que é uma obrigatoriedade em você ser igual àquela blogueira, né, e isso causa grandes prejuízos, ou até mesmo assim, a velocidade que as coisas acontecem na internet não é a mesma que o nosso desejo real. Sim, esses feeds, eles são muito, assim, né, dão muita ansiedade, muito rápido. A vida não é rápida desse jeito. Né? E a gente brinca, né, a gente só posta coisa boa no Instagram, a gente não vai postar coisa ruim. Então parece que a vida do outro é sempre maravilhosa e aquele adolescente gostaria que fosse daquela forma, e isso vai gerando muitas questões. Eu acho que outro que eu trouxe também é o guia, né, sobre os direitos da criança. Que ele é do governo federal mesmo, né, que é o guia sobre o uso de dispositivos digitais. Ótimo. Esse aqui está disponível na internet. E assim, ele é um guia que ele ficou muito bom, que ele fala... E quando eu falo sobre o direito da criança, não é que ele tem direito a ficar mexendo no celular, é que ele tem direito a ter limites na tela, né? Então, até gosto de uma comparação que eu uso com os pais. Às vezes, você deixa o seu filho andar 10 horas, meia-noite, sozinho na rua? Não, mas quando você deixa o seu filho no celular, né, na TV, até altas horas da noite, sem ninguém ali para monitorar, pode ser de dia, inclusive, é a mesma coisa que deixar a criança andando à noite sozinha. Existem riscos hoje gravíssimos. Exatamente. Que a gente vê. E aqui a gente também tem a partir de qual idade que seria indicado redes sociais, né? A partir de qual idade celular com internet. Então vem por faixa etária. E é bem legal porque ele também traz comparando com os outros países. Eu digo assim, que o Brasil é bem liberal. Que tem países que demoram mais para dar telas para as crianças. E mais um exemplo, para você ver como isso é prejudicial e a gente acaba não enxergando. Uma amiga minha, ela comentou, ela teve um nenê, ela já tinha uma filha de quase 6 anos de idade, e ao levar na pediatra o bebê, a menininha no celular. E a pediatra falou assim, nossa, ela gosta tanto assim, ela fica tanto... Ela falou assim, olha, posso te dar uma dica? Algumas reclamações que você está fazendo dela não é só por ciúmes do bebê. É um mundo que ela está vivendo dentro da internet e causa muita ansiedade. E escreveu várias questões que você comentou aqui. E elas resolveram fazer um desmame, organizaram esse desmame. Ela falou que nos primeiros dias era assim, a menina chegava e falava, mãe, o que eu faço agora? Eu não sei o que fazer. A menina não sabia o que ela ia brincar. Ela falou, Vanessa, aí eu ficava me sentindo culpada, falava, o que eu vou dar pra ela brincar, porque nem eu sei. Ela falou, comecei a comprar tela pra ela pintar, coisa pra ela colar, coisas diferentes que saíssem do brinquedo, porque assim, ela chegava pra mim não sabia nem o que ela ia fazer com o brinquedo dela, o que eu faço agora? Então assim, a gente não consegue imaginar a dimensão que isso tem, eu não esperaria uma criança perguntar isso, né? Exatamente. E é importante que a gente tenha paciência também com o processo, né? Porque não é assim, tirei as telas e já melhorou tudo. Tem criança que realmente os pais falam, tirei a tela em menos de uma semana, nossa, já virou outra criança. Mas não é assim para todo mundo. Então, geralmente, vai levar uns 20, 30 dias para a criança começar a melhorar. No começo, elas até pioram, às vezes, o comportamento. É uma crise de abstinência quase, né? Exatamente. Acho meio pesado falar assim, mas é bem a verdade. Até o mecanismo de ação é de um vício mesmo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Ficam os alertas aqui, ficam algumas dicas. A gente vai deixar o Instagram da doutora Aline também para vocês acessarem. Ela está começando agora a postar algumas coisas a mais aí, que é sempre bom, algumas dicas. E a gente sabe que tem muitas coisas, como você disse, tem vários fatores que interferem na vida de uma família, a rotina de trabalho desses pais, mas é aquilo, a gente virou pai, a gente tem responsabilidade, então a gente tem que tentar saber dosar tudo isso para minimizar esse sofrimento, né, dessa criança, porque acaba sendo, e os prejuízos que possam vir atrelados a isso, né, a gente entender que quando a gente fala de direitos, é assim, meu filho tem direito a aprender, meu filho tem direito a passar pelas etapas da vida dele, ele tem direito de saber o que é ser concentrado, né? Então, assim, é um processo mesmo de construção. Aqui nessa diretriz, ela fala assim que criança para ter celular a partir dos 14 anos de idade, celular próprio.
A gente vê que geralmente já tá com 2, 3 anos, já tem um celular próprio, né? Sim, então, tem ideal... criança que chora que quer ganhar um bolo de exatamente. Natal. E redes sociais a partir dos 16 anos. Então, até quando a gente vai fazer uma conta no Instagram, no TikTok, tem lá a idade mínima. E mesmo assim tem tanta criança ali. Muitas, né? Doutora Aline, agradeço muito a sua participação, agradeço ter aceitado o nosso convite. Né? Eu sei que assim, é uma rotina super complicada, o dia todo atendendo. Hoje até é interessante você comentar, né? Que em Maringá você tem o seu consultório e também atende no Hospital da Criança. Como está essa rotina aqui agora? Tá bem corrido agora. A gente ampliou o tempo também do consultório, né? Aumentamos os dias de atendimento. E no Hospital da Criança é uma delícia. Tá apaixonada, Estou apaixonada pelo Hospital da Criança, é muito gostoso. Que bom saber, porque agora a gente tem uma estrutura que também vai criar novos projetos lá dentro, né? E não vai atender só Maringá, toda a região do Paraná, uma referência aí, que bom. E também estou na São Rafael, que é uma ONG muito importante, né? Com a doutora Mariane Arnes. Ah, é verdade, isso é super importante falar, gente. Pode. A gente vai começar, a gente está com a intenção, né, de começar um projeto de dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem também. E aí, se alguém quiser ajudar a ONG São Rafael, uma ONG de muita confiança, o trabalho assim, do pessoal ali é incrível na parte da pediatria, é só entrar em contato com a São Rafael. Ah, é perfeito. A gente também depois vai deixar todos os dados desse projeto, da ONG, né? Porque a gente sabe que assim, onde tem várias mãos juntos trabalhando, sempre vai ser melhor o resultado. E onde a gente puder ajudar e saber que outras crianças vão se beneficiar tanto com isso, é importante a gente divulgar. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. E com certeza a gente vai fazê-la participar mais vezes aqui. A gente tem que correr, porque daqui a pouco vem um bebê aí, né? É verdade. Depois ela vem aqui contar a maternidade. Como foi. Verdade. Deve ser na prática, tão fácil quanto na teoria. É diferente, né? Gente, muito obrigada. E se quiser deixar um recado para os pais, para quem está assistindo a gente, fique à vontade. Bom, eu agradeço muito então, o convite de vocês. E o meu recado é deixar a criança brincar, a criança ser criança, né? Percebendo que há algo diferente, levar ao pediatra e este caminha para o neuropediatra, tentar fazer o caminho assim certinho, né? E evitar que a tela domine a casa, né? Domine a rotina. E também um ambiente organizado, impor limites, regras e deixar bem claro quem são as autoridades dessa criança. E o brincar, ela falou desde o início, a palavra-chave. Brincar, a palavra-chave, desde pequenininho. Obrigada, gente. Até mais. E logo estaremos aqui com mais um podcast da Estúdio.